Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao estudo da noite e o nosso tema é pecado e punição. Quando alguém erra ou quando nós erramos, em nossa intimidade já sentimos que teremos que responder por aquilo que fizemos e que nós já temos conhecimento que é uma falta. Se observarmos, quando a mamãe está muito ocupada e tem uma criancinha de 2 anos, e essa criancinha escapa dos olhos da mamãe, o que acontece quando ela chega na cozinha e acha um pacote de farinha de trigo? Ela esparrama, né? E é interessante que quando a mamãe lembra dela e que vai na cozinha e que acha ela, fica encantado com a arte que ela fez, tira foto, coloca nas mídias sociais e fala: olha o que a minha pimpolha fez, o que o meu pimpolho fez. Aqui nós vamos observar que nós temos 2 eventos. A criança fez algo e não se preocupa com o que fez, porque ela não sente remorso por aquilo que ela fez. Aliás, ela se diverte, inclusive, quando a mamãe aparece. Ri, joga mais farinha para cima. Por outro lado, a mamãe olhando aquela cena, a mamãe sorri, fotografa, coloca nas redes sociais, e aí, como castigo, o que a mamãe faz? Pega a criancinha, dá banho, troca de roupa e coloca ela num cercadinho, para que a mamãe vá, limpe a cozinha, e se ela não tem outra farinha, põe a criança no colo e vai no mercadinho buscar outra farinha para fazer o lanche da tarde. Então a gente vê 2 cenas. A criança que fez algo e não se sente angustiada por aquilo que fez e não tem a consciência de que aquilo lhe dará uma punição. Por outro lado, nós verificamos a mamãe que, vendo aquela bagunça toda, sorri tranquilamente, sem se sentir revoltada. Quando nós, adultos, cometemos uma falta e que nós temos na nossa consciência que erramos, a nossa condição é totalmente diferente da criança. Porque a criança não tem consciência do que fez. Nós temos a consciência do que fez. Podemos não saber quais as consequências provenientes do nosso ato, mas nós sabemos que em algum momento seremos cobrados por aquilo que fez. E Deus, como olha cada um de nós? A doutrina fala que na era primitiva do planeta, os homens viviam à caça de alimentos, se escondiam nas cavernas e muitas vezes, com o passar do tempo, um se alimentava do outro homem. E não se sentiam ali eles culpados ou penalizados por aquilo que faziam. Estavam simplesmente matando a fome. E era o recurso que eles tinham à época para se alimentarem. Hoje, quando um ser humano agride e mata o outro, como exemplo, dependendo da sociedade aonde ele esteja e dependendo das leis daquela sociedade, ele sabe que cometeu um crime e poderá ser punido. Então Deus olha para nós da mesma forma. Ele observa a idade que nós temos. Mas nós precisamos compreender que ele não observa a idade física. Quem de nós já não viu aquela situação? Está vendo aquela pessoa de barba branca, cabelo branco, fazendo coisas de criança? O corpo físico é amadurecido, mas qual a idade daquela alma que encontra fixada àquele corpo? O nosso estudo ele tem como base o livro Boa Nova, lá no capítulo 13, Pecado e Punição, pelo espírito Humberto de Campos,
e a psicografia do Valdo Vieira, junto com o Chico Xavier e o André Luiz. E o que ele traz para nós dentro desse livro sobre punição e pecado? Como Deus enxerga-nos quando cometemos as faltas? E mais, o que a doutrina dos Espíritos nos esclarece sobre o assunto? Mas antes, nós precisamos observar algumas anotações do Cristo e do Emmanuel. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel diz o seguinte: a educação confere discernimento. Frase pequena. Como tirar dessa frase o espírito? Como buscar dentro dessa pequena frase do Emmanuel um entendimento para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia? Então, se nós pegarmos o dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar o seguinte: educação, ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Tenho eu, no meu dia a dia, buscado me instruir, fazer uma leitura pausada, buscar entender aquilo que eu leio dentro da doutrina dos Espíritos, dentro do Evangelho do Cristo, para que eu possa colocar em prática? Confere é o mesmo que conceder, dar. E discernimento? Discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, nessa pequena frase do Emmanuel, ele nos mostra que somente terá discernimento aquele que for capaz de se instruir antes, porque sem instrução não há capacidade de haver discernimento. E aí ele continua numa outra frase dizendo o seguinte: e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, para que alguém possa fazer o bem ao outro, ele precisa antes buscar conhecimento e compreensão. Muitas vezes nas casas espíritas nós convidamos alguns para trabalhar junto conosco. E às vezes a gente pergunta: por que você está fazendo isso? E aí aquele tarefeiro diz assim: bom, estou fazendo porque alguém me disse que era para fazer assim. Estou fazendo porque me disseram que é bom. Estou fazendo porque todo mundo faz. Mas ele não compreende a razão pela qual ele precisa fazer aquilo. Como lido no texto, o nosso objetivo é nos tornarmos melhores, porque à medida em que nos tornamos melhores, aonde quer que estejamos, o bem nós espalhamos. Mas se a gente não se melhora, como poderemos ofertar algo a alguém daquilo que não temos? E aí na parábola do bom samaritano, vem então Jesus e nos observa: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós que estamos na casa espírita, que faço eu, meu anjo da guarda, para evitar o umbral e chegar no nosso lar? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Nós sabemos? Nós conhecemos? Porque para se cumprir uma lei, é necessário conhecê-la. Para sabermos que erramos, é necessário antes conhecer a lei. A nossa própria Constituição nos observa o seguinte: o indígena, aquele que não tem carteira de identidade, que vive lá na selva, os crimes que a nós somos imputados dentro da nossa sociedade, que temos carteira de identidade, a eles não. Porque nós somos instruídos, eles não. Então, quando cometemos um crime de roubo ou de assassinato,
A nossa Constituição nos pune. Mas quando o indígena comete esse ato, ele não tem essa punição na qual existe no nosso Código Penal. Por quê? Porque ele não tem a instrução em que nós temos. E Jesus ainda vai à frente. Como interpretas as leis que conhece? Como a executa no seu dia a dia? Conhecemos nós? Sabemos? Temos conhecimento daquilo que a doutrina dos Espíritos nos oferece? Indo um pouco mais à frente, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos chama a atenção a um outro detalhe muito importante. Como hoje é um dia especial, porque é o fechamento de um mês de estudo, ele observa o seguinte, palavra de Paulo em 2 Coríntios. Recebei-nos em vossos corações. Então, Emmanuel diz assim, é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Receber os ensinamentos com vigilância, com atenção, com carinho. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza dos ensinamentos que nos chegam, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. É necessário que nós acolhamos com sabedoria, com vigilância e com atenção os ensinamentos, para que eles, depois de fazer com que haja em nós uma transformação, saibamos transmiti-los àqueles que estão à nossa volta no nosso dia a dia, no lar, no conjunto familiar, no trabalho, na vizinhança. Qual a nossa contribuição para a melhoria do nosso país, do nosso planeta e da humanidade? Exatidão histórica daquilo que nós falamos, citação escorreita, perfeita, correta daquilo que estamos trazendo, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes e ilustrações elevadas. Como a gente verifica na ilustração ali, há uma imagem do Cristo conversando com um grupo de pessoas e é natural que, com a sua sabedoria, transmite orientação e ensinamento para que aqueles que o escutem possam, mais à frente, tornando os seus discípulos, evangelizar. Primeiro pelo exemplo, quando necessário, por palavras. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, falar com um português o mais correto possível, a imparcialidade no exame, quando estamos analisando um fato, um evento, uma ocorrência, para que a gente não tome partido nem de um, nem de outro, a conceituação digna das palavras, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Sofisma é aquilo que alguém diz para nós e que parece ser verdade, mas na realidade há um fundo de mentira ali. Impropriedades é algo inadequado, impróprio às circunstâncias, ao fato. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirige, acima de tudo, aos sentimentos nossos. Colher pela inteligência e trazê-lo ao coração. Diligenciando, amparar-nos a renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno.
Eis o motivo pela qual em todos os serviços da educação evangélica é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Diante dessa mensagem, nós vamos então para o livro Boa Nova. Eu tirei alguns trechos dele para que a gente possa relembrar o que ocorreu dentro da narrativa e a partir daí a gente verifica o que a doutrina espírita nos oferece sobre o assunto. Diz o livro, através de Humberto de Campos, que Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares, mais exaltados, prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, descoradas, se aproximava dele com uma súplica de proteção, a lhe sair dos olhos tristes. Ela estava sendo apresentada a ele como alguém que cometeu uma falta. E pela narrativa compreendemos que ela sabia que ela havia cometido uma falta e que ela estava prestes a incorrer dentro de uma punição em que a sociedade conhecia e aplicava àqueles que cometiam a falta. Muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora. Na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Poderíamos nós sermos um daqueles que atiraria a pedra na mulher que havia sido apresentado como pecador? Estamos isentos de faltas ao longo de nossa existência física? Nunca erramos? A declaração do imposto de renda, quando colocamos um recibo a mais? Quando recebemos um troco excedente, não devolvemos àquele que nos passou esse valor? Quando nos comprometemos a fazer um trabalho e nós não o fazemos por esperteza, para aumentar a nossa rentabilidade, enganando o nosso contrator, aquele que nos contratou? Na oficina mecânica eu digo que eu vou gastar tanto para consertar um carro. O meu cliente, não conhecendo a mecânica, ele aceita a proposta. Eu falo com ele que vai demorar um pouquinho. Ele vira a esquina, eu aperto um parafuso e emendo um fio. É justo? Eu sou contratado para fazer a pintura deste salão. No contrato, pede-se para que eu use a melhor tinta do mercado. Eu faço o orçamento em cima dessa situação, meu contratante vai embora e me deixa aqui no salão. Eu vou na loja, compro 8 latas de tintas da pior qualidade e 2 latinhas da melhor qualidade. Faço a pintura, deixo as latas de melhor qualidade à vista, entrego a chave ao meu contratante e digo para ele, está feito o serviço. Ele olha, pintura nova, ele fica contente com o acabamento e com o que ele vê, e tudo bem, eu vou embora. E aí? Ele não sabe o que eu fiz, mas a minha consciência e Deus sabem o que eu fiz. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados,
A multidão em si mesmava-se, voltava-se para o interior de si, porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então cada um passou a olhar dentro de si e enxergar em si alguma falta para compreender a própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu não te condenarei. Não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus tinha pleno conhecimento da atitude e da falta grave que a senhora havia tido. Mas Jesus compreendeu a situação, verificou que ele não tinha mais o que fazer em relação a ela. Ele então chama a atenção dela. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. O Mestre, o Cristo, sabendo do seu ato e não a penalizando, e ainda por cima, com uma simples palavra, uma simples frase, porém inteligente, bem colocada, no meio de uma multidão exaltada, ele desarmou todos aqueles que desejavam punição, vingança, linchamento, fazendo com que todos voltassem para dentro de si e observassem primeiro a si mesmo para depois agirem diante de um quadro penoso. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhava a alma toda. Não sabemos o dia seguinte dela, mas pela descrição de Humberto de Campos, demonstra um ser que, por mais uma vez havia errado, se encontrou numa situação tão difícil, mas dado a circunstância, foi convidado a raciocinar sobre as suas escolhas, sobre os seus atos e as possíveis consequências no seu dia a dia. Provavelmente, pensamos, terá ela mudado de postura e seguido um caminho melhor. Nesse interim, João se aproximou e interrogou Jesus, porque alguns discípulos estavam com ele quando o fato aconteceu. Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes, que alegas, que justifica, que apresenta em favor dessa condenação? Deste evento, deste fato, deste acontecimento? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Então, os eventos acontecem à nossa volta. E quem os comete tem uma razão de ser. Jesus, em outra passagem, nos pede: não julgueis, para não serdes julgados. A doutrina nos ensina que somos espíritos e renascemos milhares de vezes. E que uma reencarnação é um prosseguimento da anterior. Nós estamos diante de alguém à nossa frente em que vemos o rosto, o corpo físico, mas não conhecemos o seu passado espiritual, quais são as razões e, o mais ainda, qual a idade espiritual daquela individualidade? Lembra da criança da farinha de trigo na cozinha da mamãe? Quão jovem não é aquele bebê que faz arte com a sua farinha de trigo? Agora, vamos observar uma coisa.
Um garoto de 15, 17 anos, está em casa com a mamãe, e aí ele resolve ir na cozinha tomar um copo de água. Está perto de fazer o lanche da tarde. E aí ele, sem querer, esbarra no pacote de farinha de trigo que está em cima da mesa, cai no chão, esparrama, cai nele e suja. Bom, claro, cada um de nós tem a mãe que merecemos, né? E conhecemos as nossas mães. O que faria nossas mamães se fosse nós que houvéssemos derramado aquela farinha de trigo no chão dela, nós já com 15, 17 anos? Ela tiraria foto nossa, colocaria no Facebook, diria assim, nossa, olha o que o meu baby fez. Ela nos colocaria num cercadinho, daria banho em nós, limparia e depois nos colocaria no colo e levaria até a venda para comprar outra farinha? Ou talvez ela diria algo assim, sujou? Limpa. Ah, lava a sua roupa, tá? Porque essa eu não vou lavar. Está aqui o dinheiro. Vai na venda, busca outra farinha para mim, porque eu quero fazer o nosso lanche da tarde. Por que essa diferença de trato entre uma criança e a outra? Então Jesus pergunta a João, sabes o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio, do menosprezo dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres felizes dentro da sociedade onde ela vive. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Então Jesus diz a João, para que crucificá-la mais, visto que até aqui o que aconteceu com ela já é doloroso, já é muito sofrido? Para que penalizá-la mais do que isto? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus erros, os seus próprios erros? Então, Jesus, diante desse quadro, diz, mestre, sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ninguém pode defendê-la do erro que ela cometeu. Ninguém pode dizer que ela não fez. Quem estará irrepreensível na face da terra? É o mesmo que o Jesus perguntou, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós vamos verificar que Jesus está falando com João, dizendo, olha, ela errou, mas quem dentro da sociedade, no plano físico, que não cometeu alguma falta que seja? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo ainda não se lhes viu os acusadores. Muitas vezes, junto de nós, perto de nós, alguém comete alguma falta grave. Temos conhecimento, mas não o apedrejamos como queríamos apedrejar a mulher. Então, há um momento em que Jesus está subindo de Cafarnaum para Jerusalém e Tiago, vendo um monte de pessoas doentes, ele fala o seguinte, vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou, perguntou a Jesus, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis?
Porque dentro da sociedade, dentro do nosso lar, ou às vezes conosco mesmo, nascemos com alguma dificuldade, com alguma deficiência. Problema da genética? Falta de sorte? Os pais pecaram e por isso agora eu arco com as consequências? Ou é Deus que está me penalizando por algum fato? Há uma passagem que Jesus cura o cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele: quem pecou? Os pais ou ele? Se ele era cego de nascença, como poderia ter pecado nesta vida? Então os discípulos compreendiam que havia na época não reencarnação, porque a palavra não existia, mas o processo de ressurreição. Então eles perguntaram a Jesus: se ele é cego de nascença, quem pecou? Os pais ou ele para ser cego? E Jesus diz: nenhum nem outro. Ele nasceu dentro dessa condição para que se cumprisse as palavras de Deus. E aí tirar deste contexto o ensinamento é o que a doutrina nos oferece e é conforme aquela frase do Emmanuel: a educação confere discernimento. Como buscar dentro de cada frase os ensinamentos ampliados do Cristo que nos permite compreendê-lo, colocá-lo em prática e exercitá-lo no nosso dia a dia para que mais tarde, compreendendo, possamos ensinar aqueles que estão à nossa volta. Acreditas, Tiago? Respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Então Jesus fez essa pergunta a Tiago, querendo saber se você tem certeza que Deus sai da sua majestade, da sua bondade, da sua misericórdia e penaliza a qualquer um de nós? Então, indo para o Livro dos Espíritos, para trazer para nós um entendimento desses trechos que nós vimos do livro Boa Nova. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 4 e 6, causas atuais das aflições. É aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda, aquilo que incomoda aqueles que vivem ao nosso lado. Quais as causas dessas aflições? Então eles dizem que de duas espécies são as vicissitudes da vida, de duas espécies são as atribulações da vida. Rico, pobre, alto, baixo, grande, pequeno. Isso são vicissitudes, são coisa dia, noite. Então, quais são as vicissitudes da vida? Eles dizem que são de duas espécies. Ou, se preferirem, promanam, nascem, vêm de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir, que importa-nos saber de quais são os sofrimentos, qual é a origem, daqui ou daqui. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, das lutas e das dificuldades que nós experimentamos ou que aqueles que estão à nossa volta experimentam, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Outros há também aos quais, pelo menos na aparência, e ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Um exemplo do primeiro quadro. Reconhece-se quando ele fala assim, reconhece-se que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Um exemplo. Alguém que roubou alguma coisa, mais hora, menos hora,
ele é apanhado pela polícia, é processado e preso. As consequências é a prisão, é a falta de liberdade. Cadê a causa? Um roubo que ele fez nesta própria existência. Pois bem, estamos caminhando e de repente uma laje cai sobre nossa cabeça. Fatalidade? Qual a razão pela qual estávamos naquele exato momento quando a laje caiu sobre nós? Por que o nosso anjo da guarda não nos inspirou a ou atrasar a nossa ida ou antecipar a nossa ida para que naquele exato momento em que a laje caísse, não estivéssemos ali? Porque Deus permitiu que eu estaria naquele local exatamente no momento em que a estrutura se rompesse. Fatalidade? Então, o primeiro caso, que é o indivíduo que roubou alguma coisa e agora está preso, nós conhecemos a origem, a razão pela qual ele agora sofre as consequências da prisão. Mas aquele que a laje caiu em cima, não sabemos. Pode ser, aí a doutrina nos traz alguns eventos que pode ser o seguinte: o indivíduo estava em casa tão bravo, tão revoltado, tão pé da vida, que ele saiu de casa para poder tirar satisfação com alguém e resolver determinado assunto, custe o que custar. Não seria um bom fim se esse indivíduo que saiu de casa encontrasse o outro. Então, Deus pode interferir nas nossas atitudes, fazendo com que algo impeça que eu concretize o meu desejo. Origem, minha revolta, minha raiva em casa, em querer resolver um problema com alguém, e ao sair, fui penalizado com uma laje que caiu sobre mim. Mas digamos que eu seja um trabalhador da casa espírita, participo da campanha do quilo, faço a tarefa do passe, estudo o evangelho, participo das reuniões mediúnicas, pago os impostos em dia, trabalho corretamente dentro do meu horário, não tenho contas pendentes, não me revolto com alguém, caminho sempre com paz e tranquilidade. E aí alguém se pergunta, mas qual a razão pela qual a laje caiu em cima dele? Era uma pessoa tão boa, tão correta, tão honesta? Por que Deus permitiu que ele fosse afetado? Então, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportarmos para além desta vida, e porque é lá, através de outra vida, é que as consequências se fazem sentir. Logo, a vicissitude da vida, os altos e baixos da vida, derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Nós podemos não ter uma clareza daquilo que acontece conosco, mas a doutrina nos mostra que se algo aconteceu e se Deus é justo, há uma razão para aquele fato acontecer e não é Deus nos punindo. E aí entra as palavras de Jesus na parábola do bom samaritano, em que o doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? E aí, trazendo para a doutrina dos espíritos, o que a doutrina espírita nos oferece para que nós possamos avaliar os eventos que acontecem à nossa volta para saber quais as causas que geraram ele e as consequências daquele evento. Por meio dos ensinos de Jesus,
Deus pôs os homens na direção desta causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa. Por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, nós podemos compreender que Deus não pune a nenhum dos seus filhos. Todos os eventos que ocorrem são frutos das nossas escolhas no dia a dia. E aí eu trouxe algumas observações que a doutrina nos oferece para que a gente, lá na frente, possamos compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Aqui nós vemos um jovem, né, e se a gente fizer como na medicina, resolver dissecá-lo, nós vamos perceber que esse jovem ele é desmembrado e nós temos agora um corpo físico e um corpo espiritual. E mais à frente, o espírito. A doutrina diz que nós somos espíritos. Se somos espíritos, então significa que nós somos aquela centelha ali. A doutrina vem e nos diz: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Por que a doutrina diz, se quisermos, o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea? É simples. No nosso dicionário não tem palavras ainda para descrever o que é o espírito e como ele é. Então os espíritos se valeram de algum termo que pudesse dar a nós uma ideia do que pode ser o espírito que habita um corpo físico. Por exemplo, se pudéssemos voltar no ano de 1500 e falar assim: Pero Vaz de Caminha, Pedro Cabral descobriu o Brasil. Mande agora uma carta para o rei, mas faz o seguinte, em vez de você escrever no papel, faz um zap para ele. Pero Vaz de Caminha diria para nós: olha, faço, mas me diga o que é isso e como é que funciona essa coisa. Então imagina nós termos que explicar para ele o que é energia elétrica, o que é fio, o que é antena, o que é chip, o que é celular, para depois explicar para ele o que é o WhatsApp. Nós perderíamos uma eternidade e ele não conseguiria compreender. O mesmo acontece com os espíritos tentando nos explicar qual é a definição de espírito. Eles ainda não têm palavras nos nossos dicionários, então eles dizem: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E essa centelha etérea, ela gerencia, ela controla toda a estrutura física, como um motorista controla e gerencia um carro, um piloto de avião controla e gerencia um avião. O avião não é o homem, mas o homem que se encontra ali dentro, que conhece toda a infraestrutura do avião, pilota ele e faz com que o avião vá a qualquer lugar. Assim, o espírito, conhecedor das leis divinas e da estrutura orgânica, faz com que o corpo se movimente e execute as tarefas que ele deseja. Levantar as mãos, abaixar as mãos. E eles ainda diz que essa chama ou centelha tem uma cor que, para vós, se pudéssemos vê-la com os olhos, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então a gente vê que a doutrina nos oferece um período evolutivo entre o espírito escuro e o espírito mais puro. E esse caminho evolutivo são milhares de anos e milhares de reencarnações. A cada período da Terra, entre primitivo, expiação e prova, regeneração, dentro de cada período desses são milhares de anos e milhares de reencarnação para que o espírito amadureça. Então, a doutrina mostra que o espírito surge bebê, tão bebê quanto os bebês que as mamães têm. E aí nós precisamos nos perguntar quando estamos diante de alguém: qual a idade espiritual deste ser que se encontra na minha frente, que está agindo de forma completamente diferente da minha? De forma muito rude, muito severa, muito áspera?
necessariamente não pode ser uma alma mais amadurecida, tem que ser uma alma mais jovem. Por isso age com esse característico. E vamos observar que o espírito surge, o espírito escuro, ele surge bebê. Mais tarde, ele alcança a condição de espírito puro, cor de rubi. Então, para efeito didático, nós temos o espírito criança, essa corzinha verdinha, o espírito jovem, o espírito adulto sem instrução. O espírito adulto sem instrução não é aquele que não sabe ler e escrever. É o espírito já com bastante conhecimento da vida física, da vida material, entende matemática, português, física, química, com tranquilidade. Mas ele ainda não compreende a Deus, ele entende que morreu, acabou. O espírito adulto com instrução é aquele indivíduo que sabe muito bem matemática, português, ciência, e ele crê em Deus. E o espírito adulto com instrução e evangelizado é aquele que crê em Deus e crê nos espíritos. São almas mais instruídas, já nasceram mais vezes, carregam mais conhecimento da vida espiritual e por isso têm mais responsabilidade para consigo, para com seus atos e mais responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta. Normalmente no lar nós temos uma mãe, um pai e um monte de crianças. Deus é sábio. Normalmente num conjunto familiar podemos ter um espírita, dois espíritas e um monte de outras almas nascidas daquele conjunto familiar que muitas vezes são católicos, evangélicos, ateus ou então alguma outra religião qualquer que não acredita em Deus, que não acredita em reencarnação. Se nós sabemos sobre Deus, sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, a quem cabe a tarefa de ter paz e paciência e a responsabilidade de ajudar aqueles que ainda não sabem disso a compreender a vida espiritual. Então a doutrina mostra que os espíritos, mesmo o bebê, ele nasce num corpo físico bebê, esse corpo chega a 40, 50, 100 anos, o corpo morre, mas o espírito continua bebê. E ao longo de milhares de anos, esse processo vai se desenvolvendo. Meu tempo... Oi? Tranquilo? Então nós vamos observar que nesse gráfico evolutivo nós temos ali o mundo primitivo, expiação e prova, regeneração feliz e puro. Observamos, lá no mundo primitivo, quais são os espíritos que ocupam em maior volume a Terra? Os espíritos bebês. A maior parte dos espíritos no mundo primitivo é espíritos bebês. Mas aí nós precisamos lembrar de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele diz que o planeta de Capela, muitos espíritos em graus evoluídos, elevados, criando dificuldade na regeneração daquele planeta, foram expulsos daquele planeta. Ficaram no mundo espiritual lamentando a sua perda de não poder renascer novamente no seu planeta de origem. Diz Emmanuel que que Jesus se aproxima desses espíritos em sofrimento, em angústia no mundo espiritual e oferece a eles uma tarefa, uma missão de auxiliar, de amparar e de instruir espíritos jovens e, em contrapartida, eles corrigiriam as falhas do seu passado. E esses espíritos, muitos deles, aceitaram o convite e surgiram na Terra, aonde o planeta era ainda de provas e expiações, e a maioria dos espíritos encarnados eram espíritos bebês. Emmanuel diz ainda no livro Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, que ainda nos dias de hoje há muitos espíritos capelinos no meio nosso. E por que eles ainda se encontram? Porque eles ainda preferem a satisfação da vida física
do que a satisfação da vida espiritual. E vamos observar que quando os espíritos começam a crescer, chegando à condição de espíritos crianças, estão ainda no mundo primitivo. Quando os espíritos alcançam a condição de espíritos jovens, a Terra agora já é um planeta de expiação e provas. E ao longo de milhares de anos e milhares de reencarnação, esses espíritos se tornam adultos. Mais tarde, esses espíritos alcançam a sabedoria divina e vão para os mundos de regeneração. Mas como a Terra também evolui, nós caminhamos junto com ela. Mais tarde, mundos felizes e depois puros. E aí a doutrina nos diz o seguinte: a vida do espírito, isso está no Livro dos Espíritos, a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele, o espírito, passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal. Porque o corpo físico ele surge bebê, torna jovem, o corpo físico se torna adulto, o corpo físico envelhece e o corpo físico é extinto, morre. Mas o espírito, uma vez criado por Deus, ele só avança, ele só evolui e ele só cresce. Não tem fim para o espírito. Que sua vida espiritual, que teve começo, não terá fim. Então vamos observando que os espíritos que estão em planetas mais evoluídos, eles normalmente nascem no meio dos espíritos menos evoluídos para ajudá-los a melhorar. E aí, muitas vezes, esses espíritos mais evoluídos nascem em situações difíceis, não porque estão sendo penalizados por algum ato que cometeram na vida passada, mas para servir de exemplo para nós. No livro O Céu e o Inferno, nós temos lá o número 4, é o nome do capítulo, da lição. É um espírito que já não tinha mais nenhuma situação penosa para passar na reencarnação. E Deus, palavras dele, precisando de um espírito bondoso que pudesse se servir de exemplo para nós que sofremos e choramos e reclamamos da nossa condição, Deus precisava de um espírito que pudesse renascer em condições tal e servisse de exemplo. E aí esse espírito, ele nasceu. Ele é tratado no hospital como número 4. Ele já nasce com enfermidades, com grandes dificuldades físicas. Já bem cedo ele é internado no hospital e por lá ele fica porque a família com poucos recursos não conseguia acompanhá-lo no hospital. E assim, entre os 3, 4 anos de idade até os 10 anos, ele vive no hospital, com o seu corpo todo contorcido e que provocava dores nele. E ele, muito pacificamente, chorando por causa das dores do corpo, se mantinha em paz e tranquilo e servindo de exemplo para adultos que às vezes estavam com uma dorzinha na junta e reclamando de Deus, você me abandonou aqui. E aí, aquele adulto vendo aquela criança toda contorcida, com grande sofrimento e se mantendo em paz e com calma, a gente olha e a gente pensa, como posso eu chorar, sendo que há alguém à minha frente com um sofrimento maior? Então vamos observar que os espíritos eles deslocam de um planeta a outro conforme a necessidade. Há aqueles que alcançam melhor nota na existência e avançam para mundos mais elevados, e há aqueles que saem de mundos mais elevados, como Cristo, nascendo no nosso meio. Há aqueles entre nós que pecam tão gravemente que não podem mais viver no nosso meio,
e são convidados a se retirar do nosso planeta Terra. E assim são enviados, então, para planetas inferiores, aos quais sentirão na pele a rudez daquele planeta, mas como já carregam o conhecimento, pois já passaram por aquela fase, levam o seu ensinamento às pessoas, aos espíritos que ali vivem. Oi? Esse exemplo que você deu do impacto é justamente o exemplo original. Nem ele pecou, nem os pais, mas se cumprisse as escrituras. Bem lembrado, porque quando Jesus cura o cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou? Foram os pais ou foram ele? E aí, no caso desse número 4, que está no livro Céu e Inferno, o processo é o mesmo. Ele não pecou. Ele nasceu para que se cumprisse as determinações de Deus. E qual era a determinação de Deus para esse espírito? Que ele vivesse em condições extremamente duras, extremamente dolorosas, mas para servir de exemplo para aqueles que estavam internados no hospital e vendo a sua condição, pudesse se resignar da sua condição, dado que uma criança sofria mais do que ele. Então esse espírito nasceu para ser modelo, guia e exemplo para nós. E assim muitas vezes acontece, né? No nosso lar nós temos uma criança que a gente vê a situação dela é muito difícil, mas ela é muito tranquila. Porém, do outro lado, nós temos outra criança no mesmo lar que é da pá virada. E no mesmo lar temos outra criança que é uma paz, é uma tranquilidade. Então nós temos 3 características. Um espírito que nasceu em grande dificuldade, que não reclama da sua situação no mesmo lar, um espírito que é extremamente rebelde no mesmo lar e um espírito que é extremamente pacífico no mesmo lar. Qual a idade espiritual deles e quais as razões pelas quais estão experimentando facilidade, outro dificuldade? Indo mais à frente, com efeito, ponderais que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E aí, para a gente ter uma ideia, o que a doutrina nos oferece, está lá no livro A Gênese, lá no capítulo 18, como é que é constituída a sociedade dos espíritos no planeta Terra? Isso aqui é só um material didático para a gente ter uma noção do que a doutrina nos oferece. Nós vamos observar que aqui são os espíritos mais jovens que existem dentro do planeta. E onde eles estão? A doutrina diz que são selvagens, aqueles que vivem lá no meio da mata e que não têm contato ainda com a civilização. São almas mais jovens que temos no planeta. Eles ainda são canibais, jogam flecha no outro, vivem dos animais, da floresta e se escondem no meio da mata e das grutas. A outra faixa amarela maior, quem são? São os espíritos adultos em graus variados, que uns não acreditam em Deus, outros creem em Deus, e são espíritos que estão caminhando para uma fase mais evolutiva, que é de crer em Deus e nos espíritos, mas eles ainda estão afastados. Quem são os espíritos aqui nesse roxinho? São os espíritas, são os que creem em Deus, na vida espiritual, na reencarnação. E essa outra faixazinha bem fininha são os espíritos elevados que vêm de outros planetas ajudando os espíritos espíritas a se instruírem para ajudar essa outra faixa amarela maior. Se observarmos dentro do nosso lar, do nosso conjunto familiar, eu sou espírita. O conjunto familiar quase todo ou não acredita em Deus, ou são católicos, ou são evangélicos, e quando a gente fala em reencarnação, eles não têm essa crença. Jesus diz: vão, divulguem o evangelho, evangelizem. Se necessário, façamos por palavras, mas devemos evangelizar através do exemplo.
Indo mais à frente, nós vamos observar que no Livro dos Espíritos nós temos a resposta para as punições e para os pecados. Livro dos Espíritos 393. Essa questão é uma dentre, eu acho que 40 ou 50 questões que têm a mesma característica. Essa é bem marcante. Ela diz o seguinte: quando o espírito volta à vida anterior, quando o espírito desencarna e vai ao mundo espiritual, nós, por exemplo, antes de estarmos encarnados aqui, a gente estava lá no mundo espiritual. Diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. Então a gente olha para o nosso passado, nós olhamos para aquilo que nós fizemos, nós olhamos aquilo a quem ferimos, nós olhamos as leis divinas que ferimos, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim, como de que modo as teria evitado? Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas, iguais às de que não soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E aí eu vou trazer uma lição que ela é muito interessante, ela está no livro acho que Missionários ou Mensageiro, tem aqui a referência dela, e que nos mostra exatamente isso. Alguém que depois de desencarnar, olhou para o seu passado, enxergou as suas faltas, pediu a oportunidade de nascer em determinada condição. Estando nós aqui encarnados, a doutrina diz que nós esquecemos a vida passada. Temos consciência e clareza por que o espírito esquece das existências passadas? A razão é simples. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós não temos nenhum corpo físico que limite a nossa visão, nosso modo de ver, pensar ou sentir. Mas quando o espírito nasce, ele recebe um corpo novinho, bebê. E esse corpo novinho, bebê, o que ele tem? Uma memória física novinha, sem nenhuma informação, sem nenhuma letra, sem nenhum número, absolutamente nada. E observamos que a mamãe precisa ajudar esse espírito num corpo bebê a se desenvolver. Então ela ensina ele a andar, a falar, ela o amamenta, troca de roupa, dá banhozinho nele, ajuda ele a aprender as primeiras letras, ajuda ele a ir à escola, ele aprende as primeiras letras, depois os primeiros números, as primeiras frases, e assim aos poucos ele vai preenchendo a sua memória física com informações. Mas à medida em que ele vai tendo contato com os dados técnicos, com as informações, se ele é um espírito que já vivenciou aquela lição, aquela matéria, o que acontece? Ele tem muita facilidade em captar os ensinamentos. Quem de nós já não estava dentro da sala de aula e depois de 30, 40 minutos o professor falando, gente, olha, física e tal, e aí a turma diz, olha, professor, não entendi nada. Ele diz, não entendi nada, não pode, porque tem 40 minutos que eu estou falando com vocês. Porém, tem alguém no meio da turma que levanta a mão e fala, professor, entendi tudo. Mas como assim? Esse indivíduo tem um cérebro melhor do que o meu, que não entende nada? A razão é muito simples. À medida em que nós, espíritos, que já vivenciamos uma matéria em existência passada, já fui médico, já fui engenheiro, já fui piloto, então o que acontece? Quando eu tenho contato com aquela matéria nesta existência, as coisas deslancham com mais facilidade. Por quê? Minha memória espiritual tem a permissão de ir completando as informações que eu estou adquirindo dentro da sala de aula. Isaac Newton, por exemplo, Tesla,
E assim, todos os gênios aos quais nós conhecemos. E nós temos um exemplo prático disso aí, só que a gente muitas vezes não dá atenção à informação. Jesus é um espírito elevado? É. Veio de mundos muito mais elevados? Veio. Não é por causa dele que estamos aqui reunidos, por causa dos seus ensinamentos, da apresentação dele, de Deus para nós? No entanto, ele nasceu num corpo pequenino, bebê. Maria precisou acalentá-lo no colo, deu de mamar, trocou as fraldas, deu banho, ensinou a ele o que era maçã, o que era banana, ajudou ele a aprender a andar. Ele aprendeu as primeiras letras, as primeiras palavras. José, o pai, lhe ensinou o ofício de marcenaria. E aos 12 anos ele estava dentro da sinagoga conversando com os doutores da lei. Mas Jesus passou pela infância tanto quanto nós. João Batista também. Jesus disse, João Batista, dos nascidos de mulheres, ele, João Batista, é o maior. Porém, no reino do céu, ele ainda é o menor. Então, a doutrina nos mostra que quando nascemos, trazemos conosco compromissos que nós assumimos. Então, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências, assim para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou é inditoso para o homem. Precisamos transportarmos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. E aí nós vamos verificar a queda de Otávio. Provavelmente alguns de vocês devem conhecer a lição, e ela nos diz o seguinte: é no livro Os Mensageiros, está no capítulo 7. André Luiz nos relata o seguinte, que ele estava junto com o Vicente, que era o seu orientador, e observando os processos reencarnatórios. Então, Otávio relata para André o seguinte: não possuía títulos oficializados de competência, entretanto dispunha considerável cultura evangélica. Otávio é um espírito com conhecimento da vida espiritual, da doutrina espírita e de um grau bem evolutivo. Ele estava no nosso lar desencarnado lá. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Então ele tinha no mundo espiritual plena consciência da responsabilidade que ele tinha quando ele reencarnasse, pois ele é um espírito de uma envergadura moral, de um conhecimento da vida espiritual e intelectual bastante elevada. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefas mediúnicas. Então, uma vez que ele deu a permissão para ele reencarnar, durante 30 anos no mundo espiritual, ele fez todo um preparativo. Quem seria a mãe, quem seriam os irmãos, em que local ele iria nascer e quais as tarefas ele iria desenvolver na Terra. Isso não é engessado, é um planejamento. Chegando aqui na Terra, cada um de nós decide o que fazermos. Se temos livre-arbítrio no mundo espiritual, quando renascemos, apesar de não lembrarmos o que nós nos comprometemos lá, temos a intuição e temos o livre-arbítrio de fazer as escolhas conforme o nosso desejo. Desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa em relação à vida espiritual, me tornar melhor, o Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito lá no nosso lar. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra. Na véspera do meu renascimento,
entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Pensa numa criança que nasce num lar tranquilo, num corpo físico sadio, sem nenhuma doença. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Como ele era médium, ele ia ser aquele intermediário entre o mundo espiritual e aqueles que sofrem no plano físico pela perturbação, da obsessão, da ignorância, da ausência de conhecimento e das faltas que cometemos, a qual atraímos para junto de nós espíritos com o mesmo sentimento. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Então era um garoto que cresceria, se tornaria adulto, um homem, mas dado o compromisso que ele assumia, ele não teria matrimônio nesta existência. Não é que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos 6 amigos lá do nosso lar que muito trabalharam por mim, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça. Não obstante as tendências morais de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Quando ele chegou na fase dos 18, 19, 20 anos, os espíritos começaram a excitá-lo, auxiliando para que ele pudesse abraçar a tarefa dele, estudar a doutrina dos espíritos, fazer a tarefa de mediunidade. Porque mais cedo ou mais tarde ele receberia 6 órfãos junto dele. Mas ele, na flor da mocidade, com todo o vigor do corpo físico, com toda a saúde que o corpo físico oferece a um espírito, o que ele quis? Como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Garotão, 20 anos, bem de saúde, boa aparência, vida tranquila, família organizada, uma tarefa mediúnica. Como via espíritos, ouvia espírito, procurou um médico achando que era alucinação, e o médico o aconselhou experiência sexual para desfazer das energias. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força jovem, o prazer delituoso e o dever espiritual. Nós espíritas sabemos que isso não combina. Aliando-me, ou seja, deixando de lado cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Os órfãos chegaram até ele, as crianças chegaram até ele, mas ele, ao invés de abraçá-las, ele se afastou. Era jovem, estava divertindo, aproveitando a vida. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência.
Então ele se envolveu com uma garota, ela ficou grávida e exigiram que ele casasse. A esposa, a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, porque não tinha o coração naquele convívio, naquele relacionamento, não tinha amor, era criatura muito inferior à minha condição espiritual. O que nós vimos agora há pouco, que a doutrina nos ensinou? Nós temos espíritos bebês, espíritos crianças, espíritos jovens, adultos. Então vamos observar que aqui está o nosso garoto, Otávio, espírito elevado, de natureza elevada. Aqui está a garota com quem ele teve um convívio. Garota bela, bonita, saudável. Mas vamos observar que era um espírito jovem se comparado a ele. Observamos aqui o nosso quadro demonstrativo. Ela se encontra bem nessa posição aqui. Era um espírito adulto sem instrução. Não acredita em Deus e nem no mundo espiritual. Morreu, acabou. E Otávio está numa posição bem elevada em termos de conhecimento. Por isso, ele descreve, era uma criatura muito inferior à minha condição espiritual. Por que essa diferença? Porque era um espírito jovem. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 crianças, carinhosas crianças. E aí nós vemos aqui o bebê. E ele fala que como o bebê era uma criatura monstruosa, é porque era um espírito jovem, desses que haviam cumprido o seu aprendizado lá na floresta e agora pode nascer no meio da sociedade. Ele tem que nascer num lar. E esse lar vai ensiná-lo os hábitos e os costumes da sociedade. Dá ele uma carteira de identidade, uma carteirinha de escola, levá-lo para a escola. Quem não viu uma mãe já arrastando uma criança querendo levá-la para a escola aos 6, 7 anos e ela falando, não vou, não vou. Então, qual é a alma que está ali? Então, ele diz que releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho ao qual passou a estar comigo, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei novamente ao nosso lar, desencarnando. Mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi Deus que o puniu dentro do quadro em que ele se encontrava? Ou foi ele, pelas escolhas dele, que criou um caminho difícil para experimentar? E aí a gente vê que, voltando lá no Humberto de Campos, ele diz, quando o Tiago fala assim, vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, quando Jesus ia de Cafarnaum para Jerusalém, Tiago interpelou, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Jesus diz, acreditas, Tiago? Respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criatura, à criação inteira. Todo o plano, todo o planeta, todo o universo é um plano divino. Mas, dentro desse plano, cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando, como a gente viu o caso do Otávio, o trabalho divino, e no caso dele era o de mediunidade,
para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. Então a gente viu que o Otávio, como nosso exemplo, tinha um caminho bom, providencial, planejado, e que foi ele que escolheu e Deus deu a permissão. Chegando aqui na Terra, ele desviou o seu caminho e arcou com consequências graves. Indo para o nosso fim, Humberto ainda diz que as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o, trocando pela satisfação dos seus caprichos no desregramento ou no abuso, da egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Então nós observamos que a luta que experimentamos no nosso dia não é uma punição de Deus. Como a gente vê nessa própria imagem, esse bonequinho que carrega a sua cruz e em cada ponto do caminho ele pede a Deus para cortar um pedacinho da sua cruz. Mas quando chega ao fim do caminho em que ele se encontra, ele precisa da cruz para fazer uma ponte e alcançar o céu. E aí a cruz dele está encurtada. Ele deixou para trás tarefas, compromissos e responsabilidades que ele havia assumido no mundo espiritual. Eu espero que a organização das informações que trouxemos nos permita raciocinar sobre o assunto, tirar daqui conclusão, compreender que Deus dá a todos nós a mesma oportunidade, mas cabe a cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso conhecimento, fazer as nossas escolhas. E como uma mamãe que não penaliza a um bebê que nada sabe, Deus também não penaliza um espírito jovem que ainda não tem o conhecimento. Porém, da mesma forma que a mamãe diz a um jovem que derramou a sua farinha, limpa e vai buscar outra, Deus também nos deixa a responsabilidade de limpar a bagunça que fizemos e dar continuidade ao nosso aprendizado. Obrigado a todos, tenhamos nós uma boa noite.